Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e esconder nos teus braços, ó rapaz. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em teus braços, diante do teu poder, majestade e glória, queremos nos curvar. Queremos nos derramar perante o Senhor para te adorar com todo o nosso ser. Queremos estar firmados em ti, pois desta maneira nada e nem ninguém irá nos derrubar. Tu és o nosso eterno refúgio, um lugar de paz, tranquilidade, segurança e vida. Não desvies o teu olhar de nós. Precisamos sentir as batidas do seu coração através do perdão da sua palavra e santa ceia. Diante disto, invocamos a tua presença neste momento e queremos andar diante de ti por toda a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs,
Uma grande satisfação estar com vocês nesta noite, neste dia 29 de setembro de 2021. É uma alegria muito grande ter a presença de cada um de vocês neste momento, em nosso culto online. E de fato é um cultuar ao nosso Deus. É nós nos colocarmos na presença dele em espírito e em verdade, reconhecendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos, depende desse Deus. Quando nós lutamos contra nós mesmos, contra nossos sentimentos, isso somente nos traz desespero. Mas quando nós nos quebramos na presença do Senhor, quando nós nos derramamos na sua presença, como diz este hino, derramar a vida, derramar o orgulho, derramar os pecados, derramar a cobiça, derramar, enfim, toda a podridão humana na presença desse Deus, então nós somos restaurados pelo seu poder. Poder imenso, majestade, glória, que só a Ele é devido. Irmãos, agradeço muito a Deus por todos vocês estarem conosco nesse momento. E peço que mesmo que vocês não queiram colocar alguma aflição que estejam passando, talvez não queira, muitas vezes nós podemos optar em apenas falar com o nosso Deus, derramar a nossa vida na presença dele, mesmo estando na companhia dos irmãos. Talvez queremos fazer isso de forma tão individual com Deus. Mas nesse momento eu quero dizer a todos vocês que nós somos uma só voz diante de Deus, uma só fé, e nós queremos nos colocar como povo de Deus. E coloque qualquer aflição que você tenha, coloque perante o Senhor. Se você quiser compartilhar conosco o seu agradecimento, a sua bênção recebida, a sua aflição da vida que está passando, coloque ali no nosso chat. Mas isso é totalmente um ato seu, voluntário seu. E você pode ter certeza absoluta que nesse momento de culto, Deus já está trabalhando em você. Já está trabalhando no seu coração. Ele está olhando para as suas aflições. Ele está consolando com o seu poder através da palavra. Portanto, faça isso. Se coloque na presença desse Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória do seu santo nome. Portanto, irmãos, esse momento de culto é nosso. Se tiver alguma coisa ali do seu lado que possa atrapalhar esse momento tão especial com Deus, desligue, se conecte apenas no culto e você poderá de fato experimentar algo que é tremendamente maravilhoso: estar na presença desse Deus. Nós queremos neste momento também nos dirigir a Deus em oração, e nesta oração nós iremos de uma forma bem especial abrir o nosso coração, pedir a Ele o perdão que é tão importante na nossa vida, esse perdão que restaura, esse perdão que é como aquela pomada quando você tem uma ferida machucada, e aí você limpa aquela ferida e coloca uma pomada, e aquela pomada então ela dá um alívio, ela tira toda a dor que você estava sentindo. O perdão de Deus é assim, é Deus passando a pomada, tirando toda a nossa ferida,
curando a nossa ferida, tirando as nossas dores, as dores da nossa alma devido ao nosso pecado. Ele cura o nosso coração. Ele trabalha a nossa mente, a nossa alma. Então nós vamos falar com Ele neste momento. Ó Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia e de toda compaixão, nós te somos imensamente gratos pela grande oportunidade de estar na Tua presença. Como família que nós somos, uma família cristã espalhada pelo país e pelo mundo, nós nos unimos neste momento de forma online na presença do Senhor. E sabemos que o Teu poder, ele não se limita a estarmos dentro de um templo. O Teu poder, ele está onde a Sua palavra é pregada, onde a Sua palavra chega ao coração das pessoas. Te somos imensamente gratos por este meio de comunicação e rogamos, Pai, que de fato nós jamais percamos o contato com a Tua palavra. Que nós tenhamos a graça e a bênção de, durante a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que a Tua palavra permaneça sendo sempre anunciada e pregada. Obrigado, Pai, pelo grande privilégio de abrir a tua palavra e ler nela que nós temos o perdão dos nossos pecados em Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vertido o Seu sangue, por ter derramado o Seu sangue naquela cruz em nosso favor. Sabemos que não foi fácil, sabemos que a carga foi enorme, sabemos que cada pensamento, cada desejo, cada ação nossa estava sendo pregado junto contigo lá na cruz, pois o Senhor estava nos lavando de todos os nossos pecados. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Em Cristo Jesus, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que perdoe todos os nossos pecados. E guiados pelo Teu Espírito Santo, que nós também aproveitemos ao máximo a Tua palavra, que aqui será anunciada. Que esta palavra encontre lugar em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, para que assim nós possamos ser guiados pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Queridos irmãos, que grande bênção poder chegar na presença desse Deus e saber que Ele nos ouve, que Ele nos perdoa, que Ele nos lava e que Ele nos purifica. Sintam-se de fato perdoados pelo nosso Deus e descansem em paz nesta noite, sabendo que Deus, Ele agiu no seu coração e na sua vida. O texto, irmãos, que nós queremos usar para a nossa mensagem desta noite é o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20, somente 3 versículos, mas que trazem palavras tremendamente grandes, tremendamente fortes, e traz a nós um grande convite. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. Ali diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais
blasfemarem. Esse é o nosso texto e nós queremos confessar a nossa fé com o próximo hino, um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Esse pastor Jesus, como é maravilhoso falar desse Jesus. É muito fácil falar de Jesus. É muito tranquilo falar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um Deus verdadeiro. Porque nós estamos falando de um Deus justo. Nós estamos falando de um Deus vivo. Ele não está mais no túmulo. Nós estamos falando do verdadeiro bom pastor, aquele que vai ao encontro das suas ovelhas, quando essas ovelhas, por decisão própria, decidem se afastar do rebanho, se afastar do bom pastor. Então, falar de Jesus é muito tranquilo, é muito gostoso e jamais seremos decepcionados. Jamais seremos decepcionados perante os inimigos, porque no juízo final tudo ficará claro para todos que estamos no caminho certo, no Deus fiel. Que o Espírito Santo esteja com todos neste momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos, um texto muito curto, mas que traz palavras que devem levar a nossa reflexão. Que devemos refletir profundamente em nossa vida, no nosso dia a dia, como anda a nossa situação. Vou só aqui abaixar um pouquinho o som. Palavras que merecem toda a nossa atenção.
Quando Paulo afirma ali, meu filho Timóteo, não é que Paulo tenha tido filhos. Paulo não foi pai. Ele foi pai espiritual de Timóteo. É uma forma carinhosa de chamar Timóteo. É uma forma que aproxima Paulo de Timóteo. Porque Timóteo foi um nascido na fé devido ao testemunho de Paulo. Que ele já conhecia, é claro que Timóteo já tinha ouvido falar, mas profundamente toda a parte teológica, todo o ensino, Paulo foi pai de Timóteo. Assim como chamamos Abraão, Isaque e Jacó como pais da fé, quando nós queremos citar grandes homens da história do povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó são citados. Podemos citar inúmeros outros. Quem sabe podemos até citar, você citaria, por exemplo, o seu avô, o seu pai. Você diria, esse é o meu pai da fé. Não somente o pai carnal, mas também o pai da fé, porque ele assumiu a sua responsabilidade, o seu compromisso de pai e ensinou a palavra do Senhor a ti. É uma expressão que sai de um coração feliz por ver alguém que chamado na fé pelo seu testemunho, e além de ser chamado na fé, estar firme na fé. Isso é importante. Uma coisa é ser chamado, é ser conduzido por alguns anos na fé, mas depois que os nossos filhos ou que uma pessoa toma suas próprias decisões e ela permanecer nesta fé, isso é que também alegra o coração dos cristãos, isso alegra o coração dos pais. Podemos até dizer que os pais que conduzem seus filhos no caminho do Senhor se alegram por ver seus filhos firmes na fé. E isso é fato. Quantos pais choram porque os seus filhos abandonaram aquilo que aprenderam, abandonaram o seu batismo, abandonaram toda a parte da escolinha dominical, abandonaram a instrução de confirmando, todo o ensino que os seus pais fizeram o maior esforço para levá-los. Esse é um ponto realmente importante para Paulo. Segundo, Paulo dá um conselho ao jovem dizendo que firmado nelas o quê? Nas profecias que aprendeu, nas profecias que Timóteo havia aprendido, que você combata o bom combate. Você combate o bom combate. O termo combate é luta mesmo. É guerra. Você está em uma grande luta, uma batalha, uma guerra violenta. Mantenha-se, pois, firme. Custe o que custar, mantenha-se firme nessas profecias que você aprendeu. E aí Paulo, ele apresenta para aquele jovem duas formas de lutar, duas formas de permanecer firmes. Uma delas, mantendo a fé. Permaneça na fé em Jesus Cristo. Não saia dela, não a abandone. Ela é a coisa mais preciosa que o Deus Espírito Santo colocou no seu coração. Paulo está dizendo, não abandone essa fé, Timóteo. Não saia dela. Continue firme nela. A vida é difícil, mas não abandone essa fé. Então,
enquanto você não abandonar a fé, você está no bom combate, você está lutando por uma causa que é justa, uma causa que é eterna, uma causa do próprio Deus que te chamou para essa batalha. E a segunda arma que o apóstolo apresenta é boa consciência. Boa consciência, mantendo a moral, fazer aquilo que é correto fazer. As obras que glorificam o nome de Deus. Não pensar que por ter fé pode fazer tudo o que quiser. Este pensamento é diabólico e arranca a fé do coração. Isso começa a criar então uma confusão mental. E Paulo diz para Timóteo: mantenha a boa consciência, isto é, viva a sua fé. Não pense que não viver a sua fé não seja importante. Talvez a mente chegue à conclusão, quando nós não queremos manter a boa consciência, talvez chegamos à conclusão de que não há nada para se arrepender. E é por isso que a mente, ela começa a criar confusões, o que é pecado, o que não é pecado, e de repente já se aceita tudo como se fosse tranquilo. Então vamos aplicar um pouquinho esse texto em nossa vida, irmãos. Se analisarmos tudo em nossa vida, tudo na nossa vida é uma luta. Pensem, vamos pensar um pouco. Tudo é uma luta. Para nascer é uma luta. Para ser alimentado é uma luta. Para ter alimento é uma luta. Para você manter o seu lar é uma luta. Para você ter dinheiro é uma luta. Vivemos sempre lutando para conseguir as coisas. Como sempre vivemos combatendo, precisamos nos perguntar, nós vivemos combatendo. Isso é fato. Nós vivemos combatendo contra alguém. Então nós temos que nos perguntar: eu estou disposto a combater em coisas que realmente valem a pena? Ou eu quero brigar, eu quero lutar, eu quero morrer por coisas inúteis? Vou ser mais específico um pouco para que a gente possa compreender essa diferença de luta que eu estou me referindo. Vamos pensar um pouco. Quantos torcedores já morreram por causa dos seus times de futebol? Uma morte inútil. Uma morte que não vale nada. Pelo seu time, as pessoas, muitas, estão dispostas a matar ou a morrer. Elas estão dispostas a combater e estão dispostas a entregar a própria vida. Só que essa morte é inútil. Não traz nada de bom. Não traz nada de bom. Outros querem apenas combater para ter dinheiro, vivem lutando, acordam de madrugada, vão dormir tarde, esquecem do pai, esquecem da mãe, esquecem dos filhos, esquecem do lar, esquecem de tudo na vida em busca de algo que com a morte acaba. Eu não estou falando aqui para que nós não lutemos, para que nós não trabalhemos, mas nós temos que ter o bom senso. Nós temos que ter o equilíbrio das coisas. Nós temos que procurar esse equilíbrio, o que é de fato fundamental. Então a minha pergunta é: eu estou disposto a lutar por aquilo que vale a pena?
Ou eu quero continuar lutando muitas vezes por coisas inúteis deste mundo. Eu quero agora te chamar a atenção e eu quero dizer que você já está no bom combate. Quando você foi batizado lá de criança, quando seus pais, seus padrinhos levaram você lá para a pia batismal, ali você entrou no bom combate. Ali você recebeu a fé. E você tem a opção hoje de combater no bom combate. Se você tem a fé em Jesus, você está no bom combate. E aí, o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo serve para nós. Ele diz assim, então, firmado nesse bom combate, nesse combate que vale a pena lutar, nessa coisa que se a minha morte chegar, não tem problema, porque o que eu preguei, o que eu anunciei, as pessoas que foram chamadas por Deus à fé, através de mim ou através de vocês, esta fé irá permanecer no coração delas. É uma coisa que vale a pena e que nos leva à eternidade. Então, ele também diz para nós, você está nesse bom combate. Então mantenha a fé. Não abandone a fé. Não saia do caminho, como diz no Antigo Testamento, Deus falando para o seu profeta, não se desvie da minha lei nem para a direita nem para a esquerda, mas vai reto. Mantenha-se firme na fé. Fixe seus olhos em Jesus e segue, vai em frente. E quando você for criticado por causa da sua fé, pois eu digo para vocês que não importa a crítica dos outros. Deixem a crítica de lado. Continuem olhando para Jesus e caminhando rumo a Jesus. Continuem caminhando nesse caminho que o Espírito Santo colocou vocês na fé. Não abandonem a fé por causa dos sofrimentos, por causa das críticas das pessoas. Não abandone a sua fé quando você chegar à conclusão ou quando descobrirem que a sua situação de saúde não está boa. Não abandone a fé. É justamente a fé que nessas horas vai te dar força para você continuar no bom combate até o momento em que o Papai do Céu te levar dessa vida para a eternidade e te dar a coroa da vida. Então não abandone. Mantendo a fé. Essa fé viva, essa fé forte, essa fé poderosa que o Espírito Santo colocou no seu coração. Essa fé que nos faz enxergar o que antes estava oculto e que agora nós podemos ver com os nossos olhos. Segundo ponto, mantendo boa consciência. Mantenha boa consciência, irmão e irmã. O que é essa boa consciência? É viver a fé. Viver a fé. Não pense que as coisas modernas do mundo, não aceite as coisas modernas do mundo, porque a partir do momento que nós começarmos a aceitar as coisas modernas do mundo como se fossem normais, nós estamos abandonando uma boa consciência. Eu estou dizendo, tá? Cada um vive como quer. O que importa não é Deus, o que importa é a minha vontade. Hoje, até mulheres cristãs eu vi que levantam a bandeira dizendo que mulheres cristãs também abortam.
defendendo o aborto. Pois eu pergunto, será que são cristãs? Será que são cristãs, então? Está vendo como uma coisa, quando nós começamos a abandonar aquilo que está correto e defender o que está errado, começa a criar confusão? E eu já me pergunto, então, será que são cristãs? Será que ainda têm fé a partir do momento que eu defendo o aborto? Pensemos, mantendo a boa consciência. O testemunho de fé através de uma vida consagrada. Olhar para os 10 mandamentos é ter Deus de fato no seu coração e mostrar isso. Honrar o nome de Deus. Usá-lo para louvor, oração, para a glória do Senhor. Invocá-lo. Usar o nome de Deus no momento de uma invocação de culto, no culto, no momento de oração. Santificarás o dia do descanso. Manter a minha boa consciência, dizendo, em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com Deus. Quarto, honrarás teu pai e tua mãe. Saber que nossos pais são humanos, mas além dos nossos pais, nós temos também nossos superiores que merecem todo o nosso respeito, mesmo que talvez a gente não entenda isso e não aceite as decisões que eles tomam, mas temos que honrá-los. Não matarás, 5º mandamento. 6º, não cometer adultério. Ser fiel ao cônjuge, a pessoa que Deus colocou ao seu lado. 7º, não furtarás. Não vou tirar o que é do outro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não vou ficar levantando história a respeito do meu irmão. 9º e 10º fala da cobiça. Ter um coração satisfeito com as bênçãos de Deus. Manter a boa consciência, irmãos. Isso é manter a ordem. Deus colocou essas consciências, esses mandamentos, esses conselhos, para que houvesse ordem em nosso país, em nosso mundo, para que a gente pudesse conviver com as pessoas e, ao mesmo tempo em que eu convivo com as pessoas, eu testemunho a minha fé, mantendo uma boa consciência. E olha como é importante manter uma boa consciência. O apóstolo Paulo escreve: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, quando eu penso que eu não preciso me arrepender de um pecado que eu cometi, que eu roubei, vamos imaginar, eu roubo e aí eu digo, não, mas isso aqui eu não preciso me arrepender. Aí mais para frente eu já começo a praticar outros pecados e eu já digo, não, mas isso aqui eu também não preciso me arrepender. E quando eu vejo, a minha fé naufragou, a minha fé acabou, minha fé morreu, porque os pecados o sufocaram e a minha consciência, pervertida como ela está, ela já não entende mais e já nem sabe mais o que é pecado. E já nem reconhece mais como pecado perante o Senhor. E ele até cita aí 2, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem. Quer dizer, Paulo diz, não, esses 2 aí estão entregues a Satanás porque não há mudança na vida deles. Portanto, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, que todos nós, guiados pelo Espírito Santo, vamos continuar firmes lutando no bom combate. Somos cristãos. Somos filhos do dono do mundo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Jesus nos tornou filhos de Deus. Portanto, quando nós fomos chamados para esse combate, Deus nos colocou como sacerdotes. Tanto pastores, como também o sacerdócio universal de todos os crentes. Você foi chamado para ser um sacerdote, um servo do Senhor, em qualquer lugar que esteja. E pode ter certeza que na sua luta, no seu dia a dia, Deus não irá te abandonar. Deus irá te fortalecer. Como disse o nosso primeiro hino, Pai, eu quero tocar o teu coração. Eu quero tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Tocar o coração de Deus é ler a palavra, crer na palavra, é confessar o pecado, é ser perdoado. Tocar o coração de Deus, e Deus toca o nosso coração quando nós participamos da Santa Ceia. E quando Deus toca o nosso coração, então a nossa fé é fortalecida e nós vamos continuar no bom combate, mantendo juntamente com a fé uma boa consciência perante Deus e perante o mundo. Portanto, permaneçam sempre firmes. Vamos continuar nesse bom combate hoje e para todo sempre, porque esse vale a pena. Esse vale a pena lutar. Amém. Nós vamos agora, irmãos, cantar o próximo hino, Quem só no Senhor põe a sua fé. Problemas que causam a dor.
Vamos sempre confiar firmes nesse Senhor, pois Ele é fiel e justo. Ele merece. Ele é o único Deus vivo, o Deus que faz maravilhas. Nós temos aqui alguns pedidos dos nossos irmãos. Delmiro Antônio da Silva pede oração pela sua família. Isolde Duve pede oração pelos que se sentem sozinhos. Quero aqui até agradecer a Isolde por colocar esse pedido, né? É um pedido diferente do que nós costumamos às vezes ter, e eu quero incentivá-lo, sempre que houver algum pedido diferente também, podem colocar ali. O fato das pessoas se sentirem sozinhas, nem sempre elas estão sozinhas, elas apenas se sentem sozinhas. Eu penso que isso já aconteceu conosco, né? De nós estarmos cercados de pessoas, mas ao mesmo tempo sentimos sozinhos. E ter a certeza nesses momentos que Deus está lá contigo, em qualquer lugar, né? Ladir Estrei pede oração por os 42 anos de união matrimonial. 42. A Dirce Strutz, por sua prima Leseta, deve ser, Binoff, que está completando mais um ano de vida. Desculpa, eu não consegui entender aqui. Figênia Silva pede oração pela sua neta, pela sua família, sua neta Camila, desculpa. Luiz Onesorg, oração pelo seu irmão Florentino Onesorg, que está internado com Covid. Milena Forster pede oração para que Deus ilumine e abençoe a prova que irá fazer e que proteja a viagem de amanhã até Porto Velho. Júlia Schwambach, oração pelo seu cunhado Irineu Teodoro, que está na UTI, também pede oração em favor da Cileia Rasch. Então esses são os nossos pedidos, irmãos, que nós temos aqui. Nós vamos falar com Deus neste momento em oração, tá? Querido Deus, Pai Celeste, obrigado que movidos pelo Teu Espírito Santo nós fomos chamados para combater o bom combate, lutar por aquilo que vale a pena, lutar por algo que é eterno, lutar por palavras verdadeiras, que são as Suas palavras. Obrigado por nos chamar para sermos cooperadores contigo na obra da proclamação do Teu Evangelho. E queremos continuar como sacerdotes universais de todos os crentes, continuar firmes no nosso trabalho, usando nossos dons e nossas habilidades na proclamação da Tua Santa Palavra. E que o Teu Espírito Santo nos use como Suas ferramentas, onde quer que Ele queira que estejamos. Em qualquer lugar do nosso país e do mundo, certamente o Senhor usa o seu povo para levar a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por nós termos a certeza que precisamos manter a fé, dar condições do Senhor nos manter, fortalecer a nossa fé, através do perdão, da palavra e da Santa Ceia, e também manter uma boa consciência, não concordar com aquilo que está errado. Muitas vezes nós fazemos o que está errado, mas graças a Ti nós temos o perdão em Cristo Jesus. Agora, mesmo nós sendo pecadores, nós não podemos concordar com o que está errado, manter diante do Senhor uma boa consciência. Fortaleça-nos, Senhor, no Teu caminho, para que assim nós permaneçamos até o dia de sermos chamados desta vida para a eternidade. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor com o Delmiro Antônio da Silva, que está pedindo pela sua família, e aproveitamos e pedimos por todas as famílias que estão participando deste culto. Abençoa cada lar, dê sabedoria aos pais para educarem os seus filhos com amor, mas ao mesmo tempo com firmeza,
não concordando com o que está errado, mas conduzindo seus filhos no teu caminho. Nos unimos com a Isolde Duve, que pede oração por aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Reconhecemos, Pai, que nós muitas vezes nos sentimos assim, mas que esse é apenas um sentimento nosso, ele é humano, porque o Senhor jamais abandona o seu povo, o Senhor jamais abandona os seus servos. Por isso que esteja, Pai, no coração de cada um que esteja nessa situação e abençoa-os dando a eles a certeza da tua presença. E até mesmo nos usando para chegar a essas pessoas, dar-lhes um abraço e dizer: eu estou aqui, eu estou contigo, nós estamos juntos nesta luta. Pai, esteja nosso agradecimento com Aladir e seu Belmiro, que completam 42 anos de matrimônio. Obrigado por esta união. Continue derramando as tuas bênçãos, assim como tens feito até agora, e que através da união deles, eles possam ser testemunhas vivas do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Nos unimos com a Dirce Strutz, que está pedindo pela sua prima, que completa mais um ano de vida. Muito obrigado, tanto a ela como todos os demais aniversariantes, Pai. Obrigado pela tua graça derramada a ela e a todos os aniversariantes. Nos unimos com a Efigênia Silva, que está pedindo oração pela sua neta Camila. O Senhor sabe das suas necessidades e por isso as entregamos aos teus cuidados. Nos unimos com o Luiz Onesorg, que pede pelo seu irmão Florentino, que está internado com Covid. Abençoa-o, Pai, e guarde-o. E juntamente com ele, também com a Júlia Schwambach, pedindo oração pelo seu cunhado Irineu Teodoro, que está na UTI, e também a Cileia Rasch. Abençoa-os, Pai, guarde tanto a eles como todos os demais enfermos em teus braços, debaixo da tua mão poderosa. Também nos unimos com a Milena Forster, que pede oração para que ela possa fazer uma boa prova no domingo da ESA. Abençoa, guarde e conduza a vida dela e de todos os demais que irão fazer esta prova, Pai. Sabemos que através de uma prova o Senhor também faz a tua santa vontade. E abençoa para que a tua vontade seja feita na vida da Milena. Guarde a viagem, tanto na ida quanto na volta, para retornarmos em segurança, guiados pelo teu poder. Tudo mais, Senhor, nós pedimos e agradecemos em teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, é uma satisfação muito grande passar esses minutos com vocês. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por nós nos unirmos na presença desse Deus poderoso. A presença de cada um de vocês, ela é muito importante. Deus se alegra com todos que estão aí presentes neste momento. Então, muito obrigado. Nós queremos aqui dar apenas alguns avisos. Sábado de manhã teremos apenas instrução de confirmando para a turma do primeiro ano, tá? Somente do primeiro ano. À noite, o nosso culto aqui na Congregação Concórdia, de forma presencial e também de forma online. Espero aí nos próximos dias dar a vocês uma excelente notícia aí, no meu ponto de vista. É uma notícia que vai ser bacana, né? Eu acho, pelo menos para mim, vai ser muito bacana.
E espero que vocês compartilhem da minha alegria, porque vocês vão fazer parte disso também. Tenho certeza que vão, tá? Então eu espero aí nos próximos dias dar essa notícia a vocês. Quanto ao canal do YouTube, lá está ainda ativo o meu canal do YouTube. Vocês podem compartilhar os links de mensagens, cultos, devoções. Compartilhem. Tenho certeza que vocês estarão dando um bom testemunho da fé de vocês e estarão ajudando uma pessoa que talvez do outro lado que receber essa mensagem, ela vai fazer toda a diferença na vida dela. Então, será uma oportunidade muito grande que vocês têm para testemunhar e ajudar os nossos irmãos, tá certo? Queridos irmãos, um grande beijo no coração de todos vocês. Todas as quartas estaremos aí para juntos louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Apenas quando acontecer fatos que estão fora do nosso alcance, mas senão todas as quartas-feiras estaremos aí junto com vocês. Ficam com a bênção do Senhor e depois com o último hino Vou Cansado Repousar. Um grande abraço e até mais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.